Fala galera aqui do canal 4K, beleza? Pessoal, seguinte, hoje é sexta-feira e a partir de hoje vai funcionar assim, ó. Toda sexta-feira será dia de um devocional, então hoje eu vou compartilhar uma palavra com vocês, então já aproveita agora que é a introdução, pega a tua Bíblia, abre no livro de João capítulo 15, que hoje Deus vai falar comigo e com você, então eu aguardo você logo depois da vinhetinha e é isso aí pessoal, bora pro vídeo! E aí galera, pegou sua Bíblia, seja digital ou seja a Bíblia física, é importante estar acompanhando a leitura, então vamos aí, João 15, vamos falar do versículo 1 até o versículo 8, e eu vou ler aqui, que diz assim, ó, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Isso aqui é Jesus falando, beleza pessoal? Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Pessoal, lembrando que é Jesus falando isso aqui para os discípulos, beleza? Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Bom galera, é o seguinte, na verdade de uma semana e meia pra cá mais ou menos, Deus tem falado muito forte comigo acerca dessa passagem de João 15. E eu queria compartilhar com vocês aqui alguns pontos que Deus tem ministrado no meu coração. E a primeira é que Jesus ele começa falando que ele é a videira verdadeira e que o Pai, que é Deus, é o agricultor. Então ele logo em sequência começa falando o seguinte, que aquele que não produz fruto, ele corta. Ele corta e lança no fogo, mas aquele que produz fruto, ele limpa para que produza ainda mais fruto. Então a gente consegue tomar uma conclusão aqui de que Deus está chamando eu e você para que nós sejamos pessoas frutíferas. Porque ele fala assim, cara, vocês são os ramos, eu sou a videira. E aquele que não dá fruto, esse é cortado no fogo. Mas aquele que dá fruto, esse limpa para que dê mais fruto ainda. Ou seja, cara, a vontade de Deus é que eu e você produzamos cada vez mais frutos e frutos. Que eu e você sejamos pessoas frutíferas. Que eu e você nos tornemos uma igreja frutífera. E eu não sei você, cara, mas quando eu leio essa passagem, nasce em mim um senso de urgência. Porque eu não quero ser, cara, o ramo que é cortado e lançado no fogo porque não produziu fruto. Ou seja, é um ramo que não presta. Agora, em contrapartida, a gente vê que é a vontade de Deus que nós sejamos pessoas frutíferas. Que nós sejamos pessoas que produzem bons frutos. E a pergunta que não quer calar, cara, é o quanto de fruto eu e você nós temos produzido. Porque aqui, cara, na palavra a gente vai ver que Jesus ele traz um termômetro espiritual. Ele fala assim, se você permanecer em mim, eu vou permanecer em você. E se você está permanecendo em mim, você então vai dar fruto, porque a única maneira de você frutificar é permanecendo em Jesus. E aí eu falo assim, cara, quanto de fruto nós estamos produzindo nessa temporada, cara? Porque o fruto que nós estamos produzindo vai refletir o quanto nós estamos permanecendo em Jesus. Porque é impossível eu e você permanecer em Jesus e Ele permanecer em nós, porque essa é a promessa, e nós não produzimos fruto nenhum. É muito louco, cara, quando Jesus tem fala assim no final da passagem, se você permanecer em mim e a minha palavra permaneceres em vós, cara, pedireis o que quiser e vos será feito. Por que Jesus se garante tanto assim nessa passagem? Porque é inevitável, cara, assim que eu permito que Jesus permaneça em mim, ou aliás, assim que eu permaneça em Jesus e permita que a palavra de Deus permaneça em mim, é impossível não ter uma mente transformada, é impossível permanecer a mesma pessoa. Então, quando eu chego nesse ponto de permanecer nele e a palavra permanecer em mim, a minha mente está tão transformada que aquilo que eu pedi não vai ser de acordo com as minhas vontades, mas vai ser de acordo com as vontades de Deus. E é por isso que ele fala que assim vos será feito. Porque lá a palavra de Deus vai dizer assim, cara, presta atenção, isso aqui é um ensino. Que nós pedimos e não recebemos porque pedis mal. Porque não sabeis pedir, porque pedimos segundo os nossos deleites. Pedimos segundo, cara, as nossas cobiças.
E aqui ele está falando, não, cara, se você for transformado, se você permanecer em mim e a palavra de Deus permanecer em você, você vai pedir o que quiser, cara, porque a tua mente vai estar tão transformada que aquilo que você pedir vai ser segundo a vontade de Deus. Então é essa transformação que Jesus está falando. E ele está falando assim, cara, se você vai ser transformado e permanecendo em mim, você vai produzir muitos frutos. E é por isso que eu falei no começo da ministração que Jesus nos dá um termômetro espiritual, porque a verdade é que é impossível você permanecer em Jesus, cara, e não ser transformado. É impossível você permanecer em Jesus e não produzir bons frutos. E aí, cara, eu quero que você orasse para você, assim como eu olho para mim diante dessa passagem e começo a avaliar que eu não estou frutificando como eu deveria frutificar, que eu não tenho dado frutos como Deus desejaria que eu estivesse dando fruto. Você entende? Porque olha o que ele vai falar, cara. Ele fala assim que nisto é glorificado o meu Pai, em que você dê muito fruto. E ele continua falando, e assim também serei meus discípulos. Cara, pelo amor de Deus, vamos acordar. Sabe, tem que criar em nós um senso de urgência a nos tornarmos uma igreja mais frutífera, para que quando essa pandemia acabar, nós voltemos como uma igreja ainda mais forte. E não só como aqueles crentes que vão ficar curtindo, cara, uma brisa gospel, sabe? Deus não está chamando eu e você para sermos igrejeiros, não. Deus quer que nós sejamos pessoas frutíferas. E aí agora talvez você esteja se perguntando, Felipe, beleza, eu entendi. Tenho que gerar frutos. Mas que fruto é esse que você está tanto falando? Que fruto é esse que Jesus está falando? E aí eu quero trazer aqui 3 tipos de frutos que nós vamos encontrar na Bíblia, na Palavra de Deus. Que primeiro é lá em Gálatas capítulo 5, onde Paulo vai falar sobre os frutos do Espírito. Na verdade é o fruto do Espírito, é um só fruto. Ele vai começar a falar sobre amor, fé, temperança, bondade. Depois você pega a Bíblia lá e lê e dá uma meditada. Então, a primeira coisa que Deus deseja para nós hoje, cara, que é o quanto do fruto do Espírito nós estamos dando. Então começa a fazer uma avaliação agora e começa a ver, depois que você teve uma vida com Deus, o quanto de amor você tem produzido, o quanto de paz você tem produzido, o quanto de paciência você tem produzido, o quanto de gozo você tem produzido. Porque tudo isso aqui faz parte do fruto do Espírito. Sabe? E isso são termômetros espirituais. Isso está indicando o quão crente, o quão transformado, o quão permanecendo em Jesus eu estou. E aí, se nós for pegar o segundo tipo de fruto que a palavra de Deus vai nos ensinar, eu queria que você fosse lá em Mateus capítulo 3 e você vai ver João Batista batizando o povo. E aí as pessoas iam assistir o batismo de João Batista e ele falava um monte para todo mundo. Ele falava assim, ei, raça de víboras, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Felipe, o que são frutos dignos de arrependimento? É conversão de caminho, porque arrependimento significa metanoia, e metanoia significa mudança de mentalidade. Ou seja, eu estou caminhando para um caminho de trevas, para um caminho de pecado, e eu começo a entender que aquilo não faz mais bem para mim, e eu mudo, eu tenho uma conversão de caminho. Eu começo então agora a caminhar para um caminho de paz, para um caminho da verdade, para o caminho daquilo que a palavra de Deus diz para nós que nós temos que seguir. E eu queria entrar num ponto, porque nós estamos vivendo uma quarentena agora e nós temos visto uma crise explodir, cara. Quantas pessoas estão... Olha isso aqui, o índice da família piorou porque com a pandemia os homens estão ficando mais tempo dentro de casa e com os homens dentro de casa tem aumentado a violência doméstica. Gente, pelo amor de Deus, se você entrou nessa quarentena com algum tipo de problema, você tá ferrado, cara. Principalmente se você entrou com problema também de pornografia. Você deve estar sofrendo com isso. E eu quero te falar, ei, você precisa gerar fruto de arrependimento. Você precisa gerar um fruto de conversão. Você precisa entender que isso que você está fazendo não faz bem, não é da vontade de Deus. Você precisa mudar a tua maneira de pensar. Porque assim que você muda a sua maneira de pensar, você muda as suas atitudes. Entende, pessoal? E o outro tipo de fruto que eu queria trazer aqui para vocês é o fruto lá de João capítulo 4, quando Jesus está conversando com aquela mulher samaritana. E logo depois da conversa, os discípulos chegam, veem aquela cena de Jesus conversando com a mulher e questionam para Jesus se Jesus queria comer alguma coisa. Então Jesus responde o seguinte: a minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai.
E logo em seguida Jesus começa a trazer uma lição para os discípulos falando: vocês falam que os campos vão ficar bons para a colheita daqui a 4 meses, mas eu digo para vocês agora, ei, eleva os teus olhos e vejam que os campos já estão brancos. E aí ele continua falando assim: os ceifeiros é quem vai colher o fruto, entende? Os ceifeiros já recebem a sua recompensa agora e entesouram o seu fruto para a eternidade. Olha que interessante, o que Jesus está falando aqui para mim e para você? Jesus está falando acerca de vidas. Cara, quantas vidas você tem alcançado para Jesus? Vidas são frutos que o ceifeiro vai entesourar para a eternidade. E aí eu estava semana passada aqui conversando com a minha família. Na verdade eu estava pregando aqui para minha família, porque toda semana a gente tem um momento aqui que a gente compartilha a palavra de Deus. E no meio dessa pregação eu falava sobre João 15. E eu falava para ela o seguinte: é necessário que nós voltemos a ser uma igreja que pensa mais nos perdidos. Uma igreja que entende uma urgência da parte de Deus, que nós demos fruto no sentido de ganhar almas para o Senhor. Já parou para pensar que vidas estão no coração de Deus? Que é da vontade de Deus que eu e você ganhamos almas para Ele? E eu tenho visto, cara, muitas das vezes a gente se acostuma com nossos cultos e a gente perde esse senso de urgência, a gente perde esse amor e essa paixão por ganhar almas para o Senhor. Então eu falava assim para minha esposa, sabe, eu entendo que é um problema da igreja, mas que nós possamos começar a ser a solução desse problema, ou seja, que a solução desse problema comece por nós. E eu queria que você trouxesse essa reflexão, porque por mais que esse lance de ganhar vida seja um problema geral da igreja, que às vezes perdeu o primeiro amor, perdeu aquela essência de frutificar, de ganhar almas e de discipular vidas, nós precisamos urgente voltar para essa essência. Então comece a fazer uma reflexão para essa mudança começar através de você. E aí eu sei que eu não posso mudar você, eu não posso nem mudar a mim mesmo, quanto menos mudar você. Mas eu quero que você pense que tanto eu quanto você mesmo, nós conhecemos um que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós conhecemos um que a palavra dele é mais afiada que uma espada de 2 gumes, e que ela penetra na divisão do espírito e da alma, juntas e medulas, e ela é apta para discernir as intenções do coração. Sabe, esse daí que nós conhecemos, esse sim pode mudar. Porque a mudança não é nem por força, nem por violência, mas é pelo Espírito, sabe? É permanecendo nele. Como nós falamos aqui há uns minutos atrás. Então eu falava para ela assim: eu não vou nem cobrar e eu não quero nem falar para vocês, amanhã vamos ser pessoas melhores, que amanhã sejamos diferentes. Não, porque isso não vai acontecer. Mas que hoje, pelo menos hoje, possa nascer dentro de nós, pelo menos a vontade de orarmos a Deus e falarmos assim: Senhor, eu não sou frutífero como o Senhor queria que eu fosse, mas gera isso em mim, gera essa mudança em mim. Amém? Que a partir de hoje, pelo menos você possa começar a orar e a clamar a Deus por uma mudança, porque é da vontade de Deus, cara, é nisso que é glorificado Ele, que nós sejamos frutíferos, produzindo fruto do Espírito, produzindo frutos dignos de arrependimento e ganhando almas para Ele. Então aproveita essa quarentena para você permanecer, mas permanecer bastante em Jesus, e permita com que a palavra de Deus venha permanecer em você, para que haja essa transformação em nós. Amém? Pessoal, essa é a palavra que eu queria ministrar para você. Eu espero que você tenha sido tocado por essa palavra. Eu tenho sido tocado muito por essa palavra. Eu tenho orado em cima dessa palavra a semana inteira. E que você possa hoje, cara, entender que você nasceu para ser uma pessoa frutífera. Não queira ser aquele ramo que não dê fruto. Entenda? Não queira ser. Então aproveita para permanecer em Jesus. Aproveita agora para criar raízes em Cristo, para criar raízes na palavra. Beleza? Se você foi abençoado, pessoal, por favor, não esquece de deixar o teu joinha aqui no vídeo. Isso nos ajuda bastante.
Isso vai fazer com que o vídeo alcance mais pessoas. Se você entende que essa mensagem tem que alcançar outras vidas, deixa o teu joinha aqui, compartilha com um amigo, se inscreve no canal, porque toda sexta-feira vai ser uma palavra de Deus para nós, beleza? Pessoal, que Deus abençoe vocês, um abraço no seu coração, desculpa a seriedade hoje, mas é porque o assunto é sério, mas sinta-se aí um abraço de Deus, sinta-se abraçado aí no seu coração, e é isso aí, pessoal, fui!